Olá, chegou a hora de mais um Conexão Aciub, falando sobre empreendedorismo e hoje especialmente sobre empreendedorismo na era digital. Estamos aqui com duas referências, um de Catanduva, outro de Araguari, falando assim as cidades, provavelmente você que está nos assistindo não vai nem situar. Estou falando do CEO da Zup, esse é o de Catanduva, Bruno Piero Bom. Obrigado pela presença aqui no Conexão Aciub, Bruno. E o Gustavo Debs, que se diz de Araguari, apesar de você ter nascido em Goiânia. Nasceu em Goiânia, mas é assumidamente e orgulhosamente de Araguari. Paulo Romo Junqueira, CEO da Junco, presidente da Zup também aqui conosco nesse bate-papo. Eu acho que é importante dar uma situada no começo dessa conversa. Vamos falar bastante sobre, principalmente a área digital e principalmente sobre as relações humanas nessa nova realidade, que não é bem nova, mas que foi acelerada substancialmente, especialmente com a pandemia. Mas falando um pouquinho da Zup, a origem da Zup começa em 2011, mas, Bruno, tem uma história anterior, né? Inclusive o nome Zup já existia. Conta pra gente esse início do início. Do início, né? Daí foi meu pai trabalhava no Unibanco, né? Até coincidência aí, né? Que depois o Itaú acabou adquirindo a Zup, né? E ele resolveu abrir um provedor de internet em 95, 6, numa época que ninguém manjava internet era disso. manivela. Era modem de escada, aqueles barulhinhos, né? E aí eu comecei a ver aquelas coisas lá, gostei, né? Aquele ambiente de provedor, aquele monte de coisa de tecnologia lá. Comecei a aprender, acho que uns 12 anos na época. E foi aí que eu tive a experiência tive a oportunidade, né, de estar num ambiente desse que poucos tinham acesso naquela época. E aí comecei a trabalhar, até que teve um momento que meu pai vendeu para o Grupo Algar, o provedor. Achava legal, né? Hoje em dia a gente chama de trabalho infantil. Exato. Hoje seu pai estaria puro. Exatamente, mas eu adorava, assim, né? E era difícil receber salário, que pai, né? Filho, aquela coisa. Então eu trabalhava bastante lá, adorava. Então meu pai me deu essa oportunidade aí. Depois ele vendeu para o Grupo Algar, o provedor, a Zup. E aí eu comecei a trabalhar no Grupo Algar. E aí foi onde eu conheci o Gustavo e o Flávio também. Que Você começou na NetSite, lá em Ribeirão Preto, né? Lá em Ribeirão Preto, na NetSite. E aí depois veio para Uberlândia, aí que vocês se conheceram. Dentro da Algar Telecom. Dentro da Algar Telecom. Aí eu conheci verdade que você que contratou o Gustavo? Foi. Você foi chefe dele? A entrevista foi dura, viu? Foi dura. Até hoje eu não sei como é que ele contratou. É porque tinha que ser mesmo. Eu gostei da atitude, assim. Ele estava entrando ainda na carreira tech, né? Mas eu achei muito legal a história dele com games. Ele fez muita coisa de empreendedorismo antes, eu achei legal. Falei, não, vamos dar oportunidade para esse menino. Vamos dar oportunidade, Exato. Bom, aí a Zup acabou, né, nessa fusão e ela volta em 2011 com vocês dois criando a empresa. E aí, Gustavo, aí vocês resolveram aproveitar esse nome que já vinha lá do provedor, lá que o pai do Bruno criou. Essa foi a ideia. Exato. Eu lembro até o dia que eu cheguei, assim, que é difícil, hoje em dia é difícil, né? Na época já era difícil, imagina hoje em dia, você conseguir um nome, que você tem um domínio disponível. Eu lembro que a gente estava tentando, assim, code, aí misturar duas palavras, uma que casasse com o que a gente queria fazer. Aí nenhum nome, assim, realmente legal, né? Aí o Bruno falou, cara, ainda tem um domínio, zup.com.br disponível. Quando a NetSite comprou a Zup, o domínio, a marca ficou com a gente, de repente a gente pode usar, né, esse domínio. E acho que a gente foi super feliz com o domínio. Domínio de 3 dígitos, né? Nem existe mais disponível, nem .com, nem .com.br. Então, aí foi onde que a gente renasceu a Zup, com o nome de Zup, mas focado não mais em provedor de acesso à internet, mas como empresa de tecnologia mesmo. É interessante, né? Como as coisas cooperam para o bem daqueles que querem fazer o bem, né? Olha que tanto de coisa que teve que dar certo, inclusive o nome, né? Sai de Catanduva, para Ribeirão Preto. O pai dele vende, começa a trabalhar em Ribeirão, vem para Uberlândia, conhece o Gustavo. E um nome que hoje, na verdade, né, para nós aqui é símbolo de sucesso, também nasceu quase que de um acidente. Então, olha o tanto de coisa que teve que dar certo, né? E como que foi, eu posso... Opa! Como que foi, Gustavo? O menino saindo de Araguari e vindo aqui arrumando um emprego então na Algar, né? Acabou de passar o processo seletivo. Como que foi essa jornada, vamos chamar assim,
do menino que estava saindo de Araguari e acabou de passar no processo da Algar. Menino mesmo, né? Porque até hoje tem cara de menino. Foi bacana, assim. A verdade, quando eu comecei a pensar em vir aqui para Uberlândia, eu passei na faculdade aqui e coisas assim da vida, eu não queria muito fazer faculdade aqui em Uberlândia. Graduação eu só prestei... de quê? Oi? Qual a sua graduação? Sou graduado em computação. Mas na época mesmo. eu queria fazer muito faculdade assim em São Paulo, Unicamp. E eu não passei lá em São Paulo. Aí meu pai falou, agora você não vai fazer cursinho não, você vai começar a trabalhar e você vai começar a fazer faculdade à noite. E assim, na época eu achei ruim, só que eu falo que foi uma das melhores decisões assim, que meu pai tomou na minha vida, porque nessa época eu já comecei a trabalhar na prefeitura de Araguari, então consertava computador, então essa parte de manutenção de computador eu falo que eu sou bom até hoje, assim, eu não falo pra ninguém, porque todo mundo quer que você arruma impressora, desmonta a impressora. Botar de helpdesk. Mas aí eu ia pra faculdade à noite, naquela condução Expresso Araguari, que vinha. Então você continuou morando em Araguari? Continuei morando em Araguari, trabalhava na prefeitura, aí saía lá do trabalho às 5 horas, pegava o ônibus e vinha. E eu falo que foi uma das épocas, assim, muito boas, assim, na minha vida, né? Porque eu gostava de computação, aí à noite eu estudava um assunto que eu estava conseguindo ali aprender, aplicar. E nessa época também eu falei, cara, sempre gostei muito, assim, de empreendedorismo. E eu comecei a tentar empreender. Eu estava começando a aprender a programar na faculdade. Na época, estava começando essa questão de celular. Então, a gente tinha aqueles celulares da Nokia, tinha os joguinhos da cobrinha, tinha aqueles joguinhos que a gente chama de feature phone. Aí, na época, o Gustavo Caetano, que é de Araguari também, a Samba Tech, lá atrás, ela era muito focada em distribuir jogos para telecom. Aí uma vez eu vi a palestra do Gustavo, falei, cara, que legal, eu sei fazer jogo, eu conheço o Gustavo, então se eu fizer jogo ele me ajuda a distribuir os jogos, né? Aí foi minha primeira iniciativa empreendedora, assim. Passei na faculdade, entrei na faculdade com 17. Você começou criando jogos, não? Criando joguinho. Prodígio, né, Bruno? Criando joguinho. Aí... Só que foi um negócio assim que a gente desanimou muito rápido. Porque na época, imagina que hoje em dia você tem uma relatividade pequena assim de aparelhos, né? Na época você tinha muitas empresas que faziam aparelho. Sony, nem era Sony Ericsson, né? Tinha Sony, tinha Ericsson, tinha Motorola. Você tinha que criar para todos. Você tinha que criar para todos. Você não tinha uma tecnologia única. Você tinha tamanhos diferentes de tela. Então você tinha uma complexidade muito grande assim de fazer o joguinho. Quando você ia publicar o jogo, o desenvolvedor em si ficava com 10 a 15% do valor do jogo. A Telecom ficava com 50% e o publisher, que a gente chamava na época, que era o distribuidor do jogo, ficava com um percentual muito grande, uns 40%, 35%. Sem contar que quando era publicado na loja, você ia disputar contra empresas. Eu lembro que quando a gente publicou o joguinho, que a gente queria numa pegada de fazer jogo brasileiro, assim. Falei, cara, não tem nenhuma produtora brasileira que reforça a cultura brasileira, né? Tipo, joguinho de, sei lá, amarelinha, coisas que a gente brincava enquanto criança. Aí eu lembro que nos jogos, assim, tinha FIFA, Tomb Raider e, sei lá, era só jogos, assim, blockbuster. Que até hoje, né? Que na época já era bilionário e hoje em dia mais ainda. Aí a gente viu, assim, no primeiro mês, sei lá, 1 download, no segundo mês 2 downloads e falou, nossa, não deu nem R$10. Mas não vai dar pra viver desse jeito. Mas aí valeu a experiência, né? E aí depois eu empreendi já aqui em Uberlândia também, aí foi quando eu resolvi mudar pra cá, que eu lembro que chegou uma oportunidade de um pessoal que prestava serviço para Resende, a Granja Resende, que eles precisavam do sistema de fazer coleta de dados em campo. E na época já era a época do Palm, lembra do Palm que você tinha canetinha, já era um sucesso, era colorido, você já conseguia com aquela canetinha escrever direto no Palm. E eles tinham que nas fazendas fazer coleta de dados em campo, ver quantos quilos que tinha o pintinho, fazer o acompanhamento, e eles faziam tudo isso na mão, tinha que voltar, e era um acompanhamento super complexo. Aí eu vi falar, cara, acho que eu dou conta de fazer isso, se eu conseguir fazer jogo, eu consigo fazer um sistema, que a complexidade técnica é bem menor, né, de um sistema em relação ao jogo. Aí foi o negócio que eu fiz que deu certo, e foi um negócio assim, a primeira vez que eu vi, falei, cara, eu não dormia, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha... Só queria saber do negócio, assim, testava, funcionava, se não funcionava, eu tive que comprar um Palm, testar como que funcionava uma tecnologia para o Palm. Você tinha que idade nessa época? Tinha uns 19 anos. Aí foi a época que eu mudei para cá, aí eu falei pro meu pai, né, falei, eu vou mudar para lá,
Porque já que eu sei fazer isso aqui, acho que pode ser um negócio legal. E, cara, não tem ninguém que faz isso aqui ainda direito. Na cidade, as empresas eram empresas mais tradicionais, né? Não tinha, assim, esse conceito de startup. Aí eu mudei pra cá, eu vim morar numa república, era eu e mais 6 pessoas em 2 quartos. Quando não chegava mais gente pra ficar lá e não ir embora, falava, posso dormir aí, sei lá, uma semana, aí depois os caras não iam embora, arrumavam emprego e não iam embora. Mas aí foi super bacana, assim, porque foi um momento muito rico. E com o tempo eu fui percebendo, e aí eu lembro que eu fiz uma reunião na Resende Sistemas com o Pezão. Não sei se vocês lembram do Pezão. Pezão, sim. Aí eu tive uma reunião com ele. Pezão. E foi 2 anos antes dele falecer. Aí eu falei, cara, eu queria vender meu sistema, mas eu não tenho, eu não sei como que eu vendo. Eu consegui vender para um pessoal, mas e agora, assim? Então você não desenvolveu. Eu desenvolvi, só que aí depois você eu tinha desenvolveu para a Resende, você desenvolveu e foi depois oferecer para a Resende. Não, aí tem Resende Sistemas e tem a Granja Resende. Sim. Como a Resende Sistemas era uma empresa, assim, dentre as que existiam na cidade, uma empresa mais focada em vender software, falei, cara, esse pessoal aí pode ser um caminho legal. Aí eu lembro direitinho, assim, de conversar com ele. Aí eu lembro que ele chamou, acho que era a filha dele. Aí ficou me ouvindo, assim. Falou, mas... Nossa, você é muito novo, você tem muito para aprender, mas parabéns. Mas é bacana, assim, esse negócio que você fez. Só falou, mas você sozinho não vai conseguir fazer muita coisa, é impossível. E foi a hora que eu falei, cara, de fato, né, assim... Beleza, eu tô corajoso, assim, eu tô sozinho, eu tô tentando marcar reunião com um cara que eu nunca vi na vida. Consegui um cliente, mas não tenho experiência nenhuma, assim, né? Essa hora que eu vendi lá, os caras mandou contrato, eu nem sei lá como é que eu assinei o negócio, eu nem li, eu só queria receber. E na época, a hora que eu vi o dinheiro assim que entrou, eu falei, cara, é bacana, assim, né? Então, através do meu conhecimento, eu consigo gerar essas oportunidades, essa riqueza, não a nível financeiro, né? Mas a nível empreendedor mesmo. Aí foi onde que eu falei, beleza, legal, mas eu preciso ter uma experiência numa empresa grande porque eu queria entender como que uma empresa grande operava. Porque não fazia sentido eu fazer tudo sozinho, né? Desenvolver, vender, operar, e eu fazia tudo, né? Ficava super feliz. Deu problema, ia lá, operava, mas eu falei, não tem como. Aí foi onde que eu comecei a procurar um estágio mesmo, aí foi onde que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista lá na Algar, com o Brunão. Com esse jovem aqui. E na época, as coincidências assim do destino, né? Eu estava fazendo minha monografia em integração de sistema, web service, e a vaga assim que o Bruno estava precisando era muito assim, era muito voltada à integração de sistemas e etc. Aí eu falei, beleza, essa entrevista aqui pelo menos eu vou saber lidar bem assim, falar bem tecnicamente. Mas é engraçado que eu falo que eu sou pessoa de tecnologia menos de tecnologia, assim, eu nunca fui o cara que é apaixonado, assim, eu sempre considerei a tecnologia como um meio para resolver um problema. Então, assim, eu não sou aquele cara que é o purista da tecnologia, que vai discutir ali, que vai ser apaixonado demais por uma tecnologia. Tanto que hoje na ZUP você é vice-presidente de operações, inclusive a área de gente, né, de pessoas, está sob a sua gestão, não é isso? Isso mesmo. Interessante, né? Eu peguei aqui um ganchozinho interessante. O Bruno falou assim, que o pai dele chamou ele para trabalhar, ainda menor aprendiz, para não falar que era, como você falou? Trabalho infantil. Trabalho infantil, né? Com 12 anos. E falou, seu salário, e você não vai ter salário não, mas o seu pai certamente estava pensando, o seu salário virá com a vida. Eu estou te preparando para ela. Ou seja, ele vai conseguir multiplicar esse salário. E o seu pai, da mesma forma, falou assim, você não vai mais só... você vai ter que estudar e trabalhar, não vai só mais estudar. Também enfim, jogaram vocês no Rio. Né? Jogou uma responsabilidade. Só me fala um pouquinho sobre isso, porque eu estou pegando esse gap. Para quem está nos assistindo, né? Porque a gente pensa muitas vezes que a gente quer... O pai, nós como pai, eu sou pai, né? Nós como pai, nós queremos super proteger nosso filho e não queremos jogar ele na água. Eu não ia deixar você vir para Uberlândia, Centro de Araguari, eu não ia deixar você trabalhar com 12 anos, você precisava fazer outras coisas, enfim. Como que vocês viram isso? Primeiro, acho que eu gostei bastante, né, de tecnologia, eu gostava de computador naquela época, então para mim foi algo que partiu, eu diria que meu pai deu o Rio
né, o barco, né, a vara, mas eu que me virei para querer pescar, aprender a pescar. Naquela época, para você programar, aprender a programar, eu lembro que para você programar para Linux, naquela época, você pedia um livro que demorava 6 meses para chegar no Brasil. Hoje tá fácil, né? Você abre um tutorial, já tem 25 caras explicando como é que você faz isso. Mas naquela época era mais sofrido, assim. Então, acho que meu pai nunca me colocou uma pressão para eu trabalhar e falou, não, você tem que trabalhar. Acho que foi um negócio meio mútuo, assim, sabe? Mas você não se sentia meio estranho, não? Um menino de 12, 13 anos, enquanto os seus colegas, né, né, os Tava só brincando de videogame, né? Nem pensar. Você brincava também, né? Brincava também. A questão o trabalho consumiu muito. Acho que eu amadureci muito cedo, né? Isso, sei lá, tanto que acho que com 18 anos eu tocava, quando como provedor, tocava um time grande de tecnologia já. Nem sabia gerir pessoa e tinha um time grande. Eu não sabia nem o que fazer com aquele time. Não tem muita gente assim. Exato. Para sem saber como que é bem mais do que 18 anos. Exatamente. Mas assim, você aprende tanta coisa hoje, na escola mesmo, né? Que você fala assim, cara, isso aqui é tão mais legal aprender. Para mim, na época, eu acho que muita gente chega hoje na fase da universidade e o cara tem que chutar o que ele quer fazer da vida. E aí ele vê que não gostou, fica 2 anos na universidade, dá rollback e volta. Eu já sabia com 14. Então acho que meu pai isso é uma vantagem espetacular. Competitivo muito grande, assim. Talvez se eu não tivesse a oportunidade de ter, meu pai ter fundado um provedor naquela época, com certeza talvez eu poderia estar em outra carreira hoje, não sei dizer. Então, o fato de você, jovem, poder experimentar coisas e ver o que você gosta, onde está teu maior dom, etc., eu acho que é um grande erro hoje no modelo de ensino, assim. A pessoa chega perdida, tem que fazer um monte de teste para saber o que ela quer fazer com 18, 19, 20 anos. Tem pessoas com 25 não sabe o que fazer. É super engraçado, porque quando eu fui prestar um vestibular em São Paulo, eu fui fazer um teste vocacional, eu já te contei, né? Deu medicina, história, arquitetura e computação. Ou seja, eu falei, cara, eu não devia ter feito esse teste vocacional. Agora complicou minha facilitou o processo agora, né? Não, mas eu diria que hoje em dia, vocês trabalham com gente muito jovem, né? O time de vocês, imagino que estão com 3.200 talentos lá no time da ZUP. E a média de idade deve ser muito baixa, eu imagino, né? E assim, o que a gente tem visto hoje em dia é que até convencer o jovem, principalmente o jovem dessa área de tecnologia, a fazer uma graduação, já está difícil. Porque ele olha esse sistema que você está falando e fala assim, não faz sentido. Assim, eu prefiro trabalhar, aprender na prática, né? Então... Eu terminei a minha porque eu era executivo do Algar, não tinha diploma, e tava dando problema lá, o pessoal me impressionou, eu tive que... Porque eu já não tava conseguindo ir, que eu tava em Ribeirão, eu comecei em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, aí depois fui para Catanduva. Ciência da computação também. Ciência da computação. Aí eu tive que mudar para Ribeirão, aí eu tava vindo 4 dias da semana aqui em Uberlândia pelo Algar, e eu não conseguia ir na aula lá em Ribeirão. Eu falei, cara, que sofrimento para acabar essa universidade. E provavelmente nessa aí pai e mãe também pressionaram. Não, meu filho, tem que terminar. Meu pai não. Nunca. Sim, faculdade, essas coisas, nunca. Eu sempre deu liberdade. Porque eu já trabalhava muito já, né? Mas isso é diferente, né? É porque na verdade é o que ele disse. Ele começou, o pai dele fez, quando eu citei o pai, né? Ele te jogou na água para você já gostar de trabalhar. E ele foi uma coisa muito feliz. E que é realmente uma vantagem competitiva muito grande, né? É descobrir o que gosta, o que você que gosta e tem talento muito cedo na vida. E é verdade, não é nem por culpa das pessoas. Tem gente com 25, 30 anos que não descobriu ainda, que não é nem culpa dele. Ele não teve esse pai que deu essa oportunidade, ele não teve a oportunidade, você disse, muito feliz, né? E tá aí com 25, 30 anos, não sabe ainda. Mas falando quem está nos ouvindo, com 25, 30 anos, isso é importante, né? Não tem problema não, tá na hora de descobrir, né? Ou seja, o exemplo... Sempre é tempo, né? Isso, o exemplo de vocês é show de bola. E tem que motivar as pessoas, falar, não, tá, eu vou começar agora. Até porque hoje é muito comum a pessoa, o jovem, né? E depois o adulto, mudar de carreira. Né? Fica cada vez mais difícil. 3, 4, 5 vezes mudando, às vezes completamente. Depois que você tem filho, a responsabilidade começa a aumentar para você. Vamos mudar de carreira de repente. Aí você já começa a ter muita responsabilidade. Aí, quanto mais difícil fica, né? Você tomar decisões drásticas. Mas tem um negócio que o Bruno fala, assim. Eu falo que depois que eu tive filho, eu tenho um bloco de notas no meu celular que sempre que alguém fala alguma coisa interessante, eu abro e coloco um highlight, assim, para falar, cara, depois eu tenho que discorrer sobre isso para servir para o Henrique e para Helena,
no futuro. Porque assim, às vezes tem muitas coisas interessantes que você vê no dia a dia, mas às vezes você não anota e esquece. E tem muitas coisas que você quer passar como ensinamento e como valor mesmo, né? E uma vez o Brunão falou um negócio que eu concordo muito, que assim, o profissional de hoje, não só o profissional, mas no sistema educacional, né, o mais importante é você aprender a aprender, né? O nosso sistema, às vezes, a gente não aprende a aprender a todo momento, né? Você tem uma relação unilateral. E eu falo assim que uma das experiências mais ricas da minha vida foi quando a gente foi para Stanford fazer um curso de verão e os professores eles deram vários casos de estudo para a gente já ler, chegar preparado. E eu lembro que eu li todos os casos de estudo e etc. Aí a gente começou a discutir na aula. Falou, o que você acha desse caso de estudo aqui? Que era uma empresa que tinha sido vendida para o Google. E a venda não tinha sido tão feliz e etc. E todo mundo assim dando suas opiniões, aí o César falava, o Paulinho, o Bruno. Aí de repente ele falou, beleza, vamos pro próximo caso. Aí eu falei, cara, como assim vamos pro próximo caso? Qual que é a conclusão? Aí eu entendi assim, que o sistema deles, o cara não quer que você tenha uma conclusão. Não precisa ter um fim ali. Não tem um si fim, mesmo. na verdade. Você não tem que ter razão, você tem que aprender a discutir. É porque assim, a sua visão... Isso no momento que assim, parece que ter razão hoje passou a ser mais importante do que refletir. Mas é porque sobre. assim, o que significa ter razão? Você pode ter razão dentro do seu contexto de vida. Eu vou ter a minha história daquele case que, de acordo com o meu contexto de vida, a decisão do cara não seria a mesma. Mas isso não cabe a mim falar que eu tô certo, né? Eu não consigo falar com as minhas situações de vida que aquilo ali é correto ou não. Isso me marcou muito. Eu falei, cara, e é isso, assim, a vida é isso. É fácil, às vezes, a gente falar que nossa visão é correta, sendo que a gente não viveu a realidade do outro. Mas por que eu tô falando isso? Voltando muito do que o Bruno falou, esse profissional do futuro, né? Que você falou muito da carreira, que às vezes as pessoas mudam e cada vez vai ser mais real isso. Então, assim, se tem algo realmente que eu coloquei como highlight, falei, depois eu tenho que discorrer mais sobre isso, de como que eu vou ensinar isso para os meus filhos. Como que, talvez uma das coisas mais valiosas que eu posso deixar para eles, é como que eles aprendem a desaprender e aprender constantemente e recorrentemente. Porque essa nova realidade que a gente está lidando, assim, a gente já passou por algumas mudanças muito drásticas, né? E essa vai ser, assim, cada vez vai se tornar mais frequente com um span de tempo menor. Então, estão falando aí de nunca é tarde, mas assim, a gente tem que colocar nesse contexto que a gente não teve um sistema educacional que nos preparou para aprender, desaprender e aprender de novo, né? Então, esse é um ponto que eu acho até para essas importante. novas gerações, você ainda vê isso como uma dificuldade grande? Muito mesmo. Porque para nós, né, para nós que tá mais velho, isso é muito difícil. Porque o sistema educacional não é preparado, né? Assim, você tá num modelo unilateral que todo mundo faz a mesma prova e você tá certo ou você tá errado. Você não tem essa visão de contexto, entendeu? Você não tem essa visão assim de, cara, beleza, como que eu vou aprender sozinho? Você não tem, você tem uma figura unilateral, hierárquica, que vai te ensinar alguma coisa. Não é um modelo que você está aprendendo por conta própria. E ele que vai botar valor, inclusive, no seu aprendizado, né? Exato. E ele que vai ditar a forma que você aprende. Então, assim, tem uma complexidade aí que daria um podcast só em relação a esse tema, mas isso é importante, assim. E eu vejo os profissionais de sucesso que a gente tem versus alguns que ficam não que ficam no meio do caminho, que é ruim essa expressão, né? Mas que às vezes não evoluem na mesma velocidade. A gente vê claramente, tem pessoas que têm mais facilidade, é desapegado, que sabe, aprende de novo e adapta uma realidade nova. Agora é pandemia, então vamos ver o que a gente pode fazer. Saiu a pandemia, vamos adaptar de novo e por aí vai. Né? Ou seja, eu sempre falo assim, que eu tenho 3 filhas que me deram 6 netos, desculpa, e eu tenho um filho com 8 anos que está me ensinando um monte de coisa. Bacana. E aí uma das coisas que você falou que a gente tem que prestar atenção, né, de novo, para quem está nos ouvindo pensar, né, nos vendo e nos ouvindo pensar, não desesperar, até por falta de nota. Então, nossa geração, que o César estava dizendo, nós fomos criados para ter nota boa. Eu precisava passar com alta nota. Se porventura um aluno tivesse nota boa, o professor e os outros alunos da sala olhavam e falavam, esse cara vai ter sucesso na vida. E nem sempre essa nota alta
é símbolo de sucesso na vida. Eu estou falando de sucesso na vida geral, viu? Não é sucesso de ganhar dinheiro, não. Tem um livro super interessante que chama Outliers, do Malcolm Gladwell, já ouviu falar? Que ele pega, ele faz um recorte e ele quer entender... Os outliers são as pessoas fora da curva, né? E o escritor, assim, ele sempre pega algum tema muito polêmico e ele quer destrinchar esse tema através de dados. E ele pega, assim, vários exemplos de pessoas fora da curva e ele tenta entender o que está por trás dessas pessoas fora da curva. Ele tem aquela existe teoria... um padrão, se existe um hábito, se existe uma característica. Dentro das várias teorias, ele tem aquela teoria das 10.000 horas e etc. E uma das teorias, um dos estudos que ele faz um levantamento histórico das pessoas que tinham o QI mais alto dos Estados Unidos e ele vai tentar entender o quanto que essas pessoas tiveram uma taxa de sucesso financeiro, né? Porque o sucesso é muito relativo na vida ou não. Financeiro é um dos jeitos de medir. É uma das métricas, né, que você consegue medir sucesso. E, cara, não está zero relacionado o QI alto, que com certeza estaria relacionado a uma nota alta, a sucesso financeiro, assim. A maioria das pessoas com QI alto na infância, que os Estados Unidos é bem sério em fazer esses mapeamentos, né? A maioria, na verdade, não tem sucesso financeiro. Aí, o que ele descobre é que a maioria das pessoas que tinham um coeficiente emocional alto, elas tinham mais tendência a ter sucesso financeiro. Então, é interessante isso. A capacidade de relacionamento, de interação, de sem trabalhar reinventar. em equipe, é mais importante até do que a capacidade intelectual. De acordo com esse estudo dele, sim. Né? Na prática, vocês confirmam isso? Vocês têm um time de mais de 3 mil pessoas espalhadas em 400 cidades? Eu ia, assim, dando a sequência essa pergunta para falar um pouquinho. Eu até abrir um parênteses e fecho. Parênteses para entender a minha pergunta aqui, seguindo a sua aí, César. A minha empresa é uma empresa tradicional. Eu fabrico produto. Então eu tenho uma indústria tradicional. Cresço não vou ter um crescimento exponencial no meu negócio. Muito dificilmente. Vou crescer. O meu desafio é crescer 2 dígitos por ano aí. No nosso caso lá, dobrar a cada 5 anos é um grande desafio. E o cara, a turma que nós contratamos numa faixa etária entre 18 a 23 anos, o sonho deles é trabalhar numa ZUP. Numa ZUP. Perfeito? E o nosso desafio lá é de que forma que eu vou fazer time, sendo que essa turma quer ir lá, ter uma primeira experiência, depois ir para a ZUP. Para as ZUPs. O que a gente chegou à conclusão? E aí que eu quero passar para vocês o desafio dos 3.200. E qual é o desafio de vocês de manter os 3.200 motivados? Para nós lá eu hoje faço assim, ó, quem quer vir trabalhar na Junco, passar uma temporada aqui, dar a contribuição dele, deixar aqui o aprendizado, eu quero te ajudar a você seguir a sua carreira, porque vai ser necessário ele ter a experiência de empresas com tecnologia e até com conhecimento mais avançado. Esse é o meu desafio, manter essa turma lá pelo mínimo de tempo necessário. E eu também tenho um time mais maduro, que normalmente já veio, foi das UPS, ou seja, a pessoa que já teve essa experiência, e agora quer ter um emprego diferente e nos ensinar aquilo que aprendeu, tem um time lá que vai ficar comigo para aposentadoria, talvez. Mas e vocês? Qual é o desafio de gerenciar 3.200 pessoas com idade média bem baixa, e muitos também querem ir para fora? Enfim, vocês também têm esse desafio, eu imagino, de segurar as pessoas. Como que é isso? Primeiro, acho que é importante entender como a gente pensa a questão de carreira, porque tem a ver com a retenção, né? Então a gente olha para a carreira muito parecido com você olha para sua empresa. Então, assim, a maioria das pessoas estão preocupadas em se adaptar porque a empresa pede isso, em aprender isso porque a empresa está pedindo. Ou vou fazer isso para tentar conseguir um cargo maior, sendo que o que é importante é o seu valor, o seu valuation. Assim, uma carreira individual de uma pessoa que trabalha na sua companhia, ele deveria estar preocupado com o valuation dele, quanto que ele vale. Se a tua empresa aumentou 50% de faturamento e a margem melhorou, se você for fazer uma rodada, teu valuation aumenta. A pessoa é igualzinho, se ela aprende algo, se ela aplica algo, se ela passa por desafios e falhas ali, e erros, o valuation dela subiu, igual uma empresa. E aquele ponto que a gente falou que é importante sobre começar cedo, porque é muito mais fácil você pivotar ou ajustar a sua empresa quando ela ainda não está tão grande. Quando você não tem tanta responsabilidade. Você não consegue hoje falar assim, deixa eu pivotar drástico aqui para um novo segmento digital, de produto digital.
Então, você quando é jovem, teu pai te sustenta, você consegue pivotar muito rápido, você consegue mexer. Não, isso aqui eu não gostei, deixa eu vir para cá. Quando você já começa a ter muita responsabilidade, cada vez fica mais difícil você tomar a decisão de mexer na sua companhia interna ali, vamos dizer assim. Então, como a gente sempre pensou nesse ponto, e o propósito nosso é criar um ambiente parecido com a história do meu pai, onde a gente consiga proporcionar que essa pessoa atinja o seu máximo, ela consiga evoluir rapidamente, cresça rapidamente o valuation dela como pessoa. Então a gente basicamente falou assim, eu preciso ter margem alta. Com margem baixa apertada, eu vou ter uma mecânica de companhia, cultura de processo, rigidez, processo, cara, você vai aprender a parafusar essa roda. Você vai parafusar essa roda de novo. Se eu precisar te substituir, vai ser muito simples, né? Então essa cultura a gente não queria, uma cultura mais fabril, mais processual. A gente queria uma cultura mais intelectual para que a pessoa consiga aprender mais e evoluir. Então a gente precisava de margem boa para conseguir manter isso. E uma das métricas que a gente tem, por exemplo, é se uma pessoa não recebe aumentos de forma frequente, é porque ela não está conseguindo se achar dentro da companhia. Então, de alguma forma, a gente precisa dar um ambiente onde a pessoa consiga deslanchar, crescer numa taxa que ela imprime para ela mesma. Se ela quiser crescer 2 vezes ao ano, se ela quiser 1 vez ao ano, ou 30% ao ano, ela vai imprimir a taxa dela e ela vai ter campo para crescer. E aí toda regra que a gente faz de people e cultura dentro da companhia é baseado nessa premissa. Então eu não tenho, por exemplo, uma mecânica, a gente não tem lá uma mecânica de competição. Se você evoluiu, eu vou aumentar seu salário. Porque se eu coloco, não, você só vai evoluir ou ganhar um aumento se essa pessoa sair dessa posição e você tiver a vaga aberta para você se promover. Começa a gerar competição. O ambiente não vai ser colaborativo. E hoje, nesse momento que a gente está, o jeito mais rápido de você crescer seu valuation é trabalhar num time incrível. É um ajudar o outro, é um trocar ideia. Cara, eu errei aqui, você me ajuda, você ajuda que eu te ajudo. Porque é tanta informação na área de tecnologia que você não consegue aprender numa taxa extrema tudo. Você precisa trabalhar num time bom para aprender. Ele estudou algo, ele vai te ensinar. Você vai ensinar algo para ele. Você vai receber e ensinar algo de impacto todo dia. Então, para criar esse ambiente, a gente precisava desenhar uma companhia que conseguisse entregar isso para os funcionários. Então, quando a gente desenha isso num mercado super competitivo que é a tecnologia e consegue entregar, a retenção é até um problema que não é tão crítico, entendeu? Assim, você não precisa se preocupar tanto com ela. Mas aí eu vou perguntar para o VP de Recursos Humanos ali. Como conseguir... Porque quando vocês começaram lá atrás, com 50, 100... funcionários, colaboradores, é uma coisa. Com 3.200, como conseguir enxergar 3.200 almas ao mesmo tempo para chegar e ter métrica e falar assim, não, Bruno, você merece esse reconhecimento, Gustavo, você merece esse, fazer esse acompanhamento. Legal. Eu falo muito que cultura é 100%, é completamente relacionada a duas coisas, assim, que eu acredito muito. Primeiro é o que a gente chama de walk the talk, né? É você fazer o que você fala, não adianta você falar se você não faz, né? Então não adianta a gente falar que a gente proporciona isso se a gente não proporciona isso. Então fica algo vazio, né? Você esvazia aquele discurso. E o segundo tem muito a ver com tomada de decisão. Quando eu falo de tomada de decisão, é todas as tomadas de decisão, né? É quem que você contrata e por que você contrata e como que você contrata. É quem que você promove, como que você promove e por que você promove. É quem que você demite, por que você demite e como que você demite. E quando também, né? Por exemplo, situação de pandemia, será? Dependendo do tipo de cultura que a empresa ela quer imprimir, isso diz muito sobre o comportamento da empresa. Então, assim, essa série de tomadas de decisão tem muito a ver com a cultura que a gente quer entregar. Então, assim, sabendo-se disso, a gente tem alguns pilares de comportamento que a gente considera essenciais para atrair o tipo de pessoa que a gente sabe que vai prosperar ali dentro. Por né? exemplo? Por exemplo, hoje em dia a gente tem vários pilares de cultura. Então, a gente tem um que é muito forte, que é Super Ajuda Super, que é completamente voltado para colaboração. Então, assim, você entende que todas as tomadas de decisão da empresa, elas têm que condizer para o colaborativo. Vou fazer um exemplo aqui básico. Desde lá da Jack Welch, GE, os caras conseguiram revolucionar a gestão de pessoas e criaram uma matriz que eles chamam de 9 Box,
que é a avaliação de pessoas, que você faz aquela avaliação anual das pessoas. Posiciona, né? Posiciona no eixo X e eixo Y, comportamento versus capacidade técnica. Aí você consegue dividir as pessoas entre pessoas alta performance, pessoas que estão progredindo ok, mas nada... Os dois eixos, né? Isso. E as pessoas... No comportamento e no eixo de resultado. Perfeito. E as pessoas que não estão progredindo. E tem várias outras empresas assim que ainda usam isso para capitalizar mais ainda a performance. Para um funcionário, de forma implícita ou explícita, mas ele vai entender isso cedo ou tarde. Ele vai saber que no final do ano, uma empresa de 1.000 pessoas vai fazer um corte de 200, geralmente é o padrão, 10% a 20%. Porque o cara vai ajudar um amigo dele do lado, se ele for performar melhor lá na matriz, ou ele que vai rodar. Aí você parte do princípio que todo funcionário, toda carteirinha azul tem uma família, tem uma escola para pagar, tem compra para pagar no final do mês. Então assim, as dinâmicas às vezes que as empresas criam, elas não conversam com o ambiente que elas querem proporcionar aos funcionários. E assim, eu acho que às vezes as pessoas ou quem cuida do RH às vezes não tem muita noção disso, sabe? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar, é uma comparação assim mais simplista, mas às vezes as empresas trabalham muito com meta individual, né? E às vezes meta individual pode jogar completamente contra o coletivo. Imagina o seguinte num jogo de futebol. E você é remunerado por meta individual. Se você é um atacante, que eu ganho por gol feito. Você prefere que o seu time ganhe por 1-0, você fez o gol, ok? Ou você prefere que o seu time perca por 4-3, você fez 3 gols? Prefiro que eu te perca por essa lógica, porque o meu resultado é gol. Eu cumpri... Meu bônus vai vindo 3 gols, vou cumpri ganhar aliás, muito bem, minha meta, fiz 3. Você tá à frente, você como ser humano, assim... implicitamente, você está à frente da empresa que você está trabalhando. À frente que eu falo a nível de prioridade, né? Então, assim, às vezes as empresas elas criam armadilhas que vão fazer as pessoas reagirem de uma forma não conforme ao que o presidente, ao que os fundadores estão falando. Mas vocês não acham que isso é muito gestão de curto prazo? Porque, assim, eu acho que esses ambientes mais competitivos... Normalmente, e aí eu estou falando muito de gestão mesmo, normalmente é porque há uma pressão de curto prazo muito grande e aí para o curto prazo aquela coisa né, acaba funcionando. Ou vocês acham que... Acho que pode ser. Não tem essa relação? Acho que pode ser. Eu acho que tem várias, assim, eu acho que é uma equação com várias variáveis, né? É difícil a gente generalizar. Mas assim, o fato é que é um modelo de sucesso que vem sendo repetido, né? Então assim, a nível de gestão de pessoas, você não tem tanta inovação, assim, pessoas que testaram coisas novas. Você às vezes vai ter um modelo de processo, cara, Ninebox funciona no mundo inteiro, vamos replicar o modelo, vamos criar uma meta individual, vamos fazer isso, vamos fazer assado. Então assim, eu acho que tem, obviamente, pressão de curto prazo, principalmente para uma empresa que está listada em bolsa, que tem acionista, mas eu acho que tem também uma falta até de criatividade ou de conhecimento, ou de fazer esse vínculo comportamental versus as ferramentas que você quer aplicar para conseguir alavancar ou até o contrário, ou você reprimir alguns comportamentos. Mas a cultura está completamente ligada a isso. Assim, qual empresa que vai ter esse nível de clareza? Qual empresa que, cara... Hoje, quando você fala de cultura, e até quando a gente começou a discutir na ZUP, né, é um assunto muito subjetivo, assim, o que é cultura empresarial, né? Hoje em dia a gente fala que assim, a coisa mais importante da ZUP é a cultura, né? Eu dou o exemplo que eu gosto muito do Toyota. A Toyota abriu o modelo do toyotismo para o mundo inteiro. Por quê? Você não copia, cara, é a cultura dos caras. Você não vai copiar um modelo de Lean, porque é a cultura. A gente pode abrir a cultura da ZUP, você não vai copiar a cultura da ZUP. Nesse ponto aí, o que eu acredito é que o founder, né, ele tem que definir a cultura que ele quer, né? E muitas vezes isso acontece sem ele perceber, porque no final ele é a cultura quando ele começa a companhia. Não só o que ele quer, né, Brunão? É porque assim, uma coisa é você querer e outra coisa é você não ser. Isso está muito distante, é muito difícil. O ponto é que acontece.
o desenho da companhia tem que estar de acordo com aquela cultura. Porque eu não acredito em ter uma cultura certa. A cultura da ZUP não é, é a cultura certa, de forma alguma. E nem é a ideal para ser replicada. Nem é ideal para ser replicada. Não tem nem essa pretensão. Não tem cultura certa ou errada. Porque o que acontece? Tem negócios que você precisa de profissionais que querem mais previsibilidade, saber como é que começa o dia, como é que termina o dia. Tem tipos de negócio que você quer um cara que o cara vai chegar, se ele tiver previsibilidade no dia dele, o cara começa a ficar revoltado. Então, sempre vão ter pessoas que vão se sentir melhor num certo tipo de cultura. E aí o desenho daquela companhia, no que ela vai ofertar para o cliente, como vai ser os processos, as mecânicas dela, tem que representar aquela cultura. Porque ela vai atrair pessoas que gostam daquilo. Agora, às vezes, você vai falar assim, não, mas eu quero, é legal esse negócio agora de botar um monte de cara pensante aqui numa linha de produção estável sua, que você precisa de margem, custo, etc. Aí o cara começa a dar um monte de ideia na linha de produção, já não está produzindo mais carro nenhum, está sendo um monte de Frankenstein diferente cada hora. Então, eu acho que é muito claro o que não pode ter, que muitas empresas cometem erro, às vezes ele precisa fazer uma transformação cultural, que todo mundo fala hoje, e o CEO delega isso para a área de RH, para a área de processo, como se fosse colocar na parede e fosse funcionar. É ele tem que fazer o desenho. O CEO, quem está tocando a empresa, tem que fazer o desenho. Né, Bruno? O pessoal fala em transformação, você falou que quer fazer transformação cultural, o pessoal quer fazer uma transformação digital, que não é digital, é cultural, né? Cultural. Parte daí. Que não tem a ver com tecnologia. Mas, fecha o parênteses. O Gustavo falou, o Bruno, que ele pega um bloquinho de anotação digital e vai anotando as frases que ele ouve e tal, para depois colocar isso como aprendizado, né, para o filho. Eu estou fazendo isso aqui e o meu bloquinho digital está acabando espaço aqui, o tanto de coisa que a gente já anotou. Tá gravando, então. Não, mas é verdade. Eu não estou falando só para ser bonitinho, é verdade. Olha o que você falou, Bruno. Você falou assim, olha, que nós temos que despertar nas pessoas, né, o desejo dele melhorar o seu próprio valuation. Ou seja, quanto que você vale. Então, eu estou definindo o meu valuation. E você desperta isso e faz com que a pessoa compreenda o que é valuation para ele e o que é valuation para a companhia. Porque você falou no parágrafo depois, uma linha depois, não tem o quadradinho, ou seja, o que é bom para a ZUP pode não ser bom para a Junco. Então significa dizer que esse valuation também ele tem variáveis, perfeito? Mas o cara tem que, mesmo em que ambiente que for, ele tem o desejo, inclusive, de melhorar isso. Olha que bacana, olha que sacada. Eu estou começando numa companhia ou estou começando na vida? Só de eu falar assim, cara, para aí, eu vou me desenvolver para que eu possa valer mais. Valer mais é valor, não é preço, não. Valer mais é valor, não é preço. Valor. E aí depois, você falou também, ô Gustavo, o seguinte, para aí. Na hora que nós vamos fazer aqui a nossa avaliação, eu saí do modelo Nine Box. Eu vou falar assim, porque acho que o modelo Nine Box, se o pessoal aqui é de TH, acho que é bem famoso. A grande maioria conhece. Né? Inclusive, nós na Juca aplicamos o Nine Box. Eu não estou criticando, não. Tá? É o que tem sido mais usado. Antes era o 360, o Nine né? Box... Avaliação 360 e tal. Depois passou para o Nine Box. É que o Nine Box exatamente vai contra a cultura que a gente quer criar, que é de evolução. Se o cara evoluiu, a gente quer colaboração e evolução conjunta. E o Nine Box coloca as pessoas competindo. Então... eu não vou nem discutir Nine Box, porque eu sou crítico ao Nine Box, porque eu acho que tem um aspecto subjetivo. Quando vai fazer principalmente em nível executivo, quando vai fazer a moderação, prevalece muito o subjetivo. E eu não tô... Qualquer tipo de avaliação, isso aí subjetivo. Muito Quanto mais você sobe o nível, mais subjetivo. Por isso que eu estava perguntando como é que é possível olhar 3.200... uma vez falando com o mentor, ele falou que... falou uma frase assim, cara, quando a gente fala de pessoas, nunca vai ter branco ou preto. Sempre vão ser tons de cinzas, né? Eu adaptei, assim, quando você está falando de pessoas, entre 0 e 1 é infinito, né? Assim, é muito subjetivo, de fato. Então, assim, quando eu falo, o César, ele é bom, mas ele é bom em quê? Assim, ele é um bom jornalista e em qual contexto que eu estou falando? Quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente tem que colocar aquela avaliação no contexto. Ele é um bom jornalista em Uberlândia, Brasil, ZUP. Então, você sempre vai fazer essa correlação baseada no contexto. E isso é super complexo mesmo, assim, para chegar na resposta da sua pergunta. Porque a gente está falando de 3.200 pessoas, você vai ter vários, a gente brinca, mini-versos ali dentro da ZUP, com várias realidades diferentes. Você vai ter um líder ali que ele é mais capaz tecnicamente. Você vai ter pessoas que são mais capazes tecnicamente. Então, assim, é um desafio a gente conseguir fazer esse recorte a nível de performance.
Então, assim, não é só a gente que sofre. Assim, se for pegar empresas suprassumo na área de avaliação de pessoas como o Google, como que eles resolvem esse problema? Geralmente eles têm comitês de pessoas, onde que você tem tipo um pequeno conselho, vamos dizer assim, um petit comitê, onde que você tem pessoas que realmente elas conseguem falar se aquela pessoa ali, a performance dela está condizente ao padrão de qualidade da empresa. Então, algo que a gente quer implementar, a gente não tem implementado hoje em dia. Então, a gente ainda continua nesse nível de subjetividade, de analisar esses squads que a gente chama de forma mais isolada, obviamente dentro de cada estrutura. Mas assim, no modelo mais justo, você teria um modelo que, por exemplo, a performance seria mais fácil de ser medida entre todo mundo. Então, eu tô comparando o César quanto jornalista, mas eu tenho uma métrica que eu consigo avaliar ele em relação a outras pessoas, que é super complexo, que a gente sabe, né? Então, sempre você vai entrar num nível de subjetividade mesmo, é complexo. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa. Mas só antes de mudar o rumo da conversa, deixa eu só fechar ela, pode? Sim, pô, fica à vontade. Olha aqui, nós estamos falando com duas pessoas de tecnologia, assim que vocês são conhecidos, né? Quando eu olho para vocês e para a história, dois jovens de tecnologia que teve um sucesso no negócio que fez. Mas nós passamos aqui um tempo grande falando de pessoas. É como se vocês fossem pessoas de TH. Perfeito? Mas o Opinel é uma empresa de pessoas. Pronto. Né? Você fechou, é isso aí. Resumindo, nós sempre vamos precisar de pessoas. E quem sabe, não é quem sabe, na verdade, que a gente não sabe nunca, mas a pessoa que consegue movimentar bem nisso aí, tirar o melhor das pessoas, até não é tirar o melhor, é deixar as pessoas tirar o melhor dela mesma, o sucesso está garantido. É só fechando esse... Que foi uma aula, foi bacana. Está limitado ao potencial do nosso time, né? Exatamente, é isso aí. E estamos falando de uma empresa de tecnologia. Mais uma fala, como é que é? Está limitado ao potencial do nosso time que a gente tem, né? Entendeu? Exatamente. Esse foi um aprendizado muito grande. E o potencial é flexível, né? Sabe que a gente era muito nerd, assim, né? Talvez você lembra lá da época da Algar. Então tem muita coisa que a gente foi aprendendo Teve um lado, eu lembro que na época a Zup começou a crescer, a gente não investia... A gente investia muito tempo para contratar cara bom tecnicamente, que era igual a gente, né? Assim, principalmente eu sou muito nerd, então eu só contratava cara bom tecnicamente. Nossa entrevista era um problema técnico bem cabeludo, se o cara conseguisse resolver... Tá bom. Nem precisa conversar, o cara resolveu já, manda carteira. Então, se ele era um serial killer, depois a gente via depois. Tanto faz, sabe programar, né? Então assim, a gente tinha um nível de programação absurdo nos profissionais, mas se perguntar do financeiro, se perguntar de tudo o resto, gestão de pessoa, tudo era bagunçado, assim, porque a gente não... E aí, quando começou a dar problema sério, eu lembro que teve uma vez aí com o tema de cultura, começa a crescer, isso começa a ficar complicado, porque quando você tá ali, você tá em todos os lugares, né? Até 70 pessoas, eu diria que a gente tava em todos os lugares. Então, a gente sabia que tudo estava acontecendo, você era referência de cultura, porque você tava ali. Aí começou a crescer, a Zup foi de 70 para 150, nessa transição ali. É um crescimento pequeno, 100%. Exato. Exatamente. E aí, cara... Isso deve ter sido assim, você... Foi um ano, foi um ano mais ou menos, dobrava todo ano. Aí eu cheguei num time, né, fui visitar um cliente, lá tinha um time trabalhando no cliente, eu cheguei no time, comecei a conversar, e eu sabia que tinha alguns problemas ali, porque eu era próximo dos clientes, né? E uma postura totalmente diferente. Não, tá tudo perfeito. Mas é aquele ponto lá, não, a gente já resolveu, não sei o quê. Um time totalmente, assim, pouco transparente, blindado, ocultando coisas. Você se sentiu em outra empresa? Aí eu até saí da reunião lá, falei, galera, me senti bem inútil nessa reunião. Não tem nada pra fazer, tá tudo perfeito, né? E fui embora. Né? E fui embora, né? E o cliente eu sabia que tava reclamando. Eu falei, cara, eu fiquei refletindo. Aquilo lá foi um divisor de águas. Aí foi até a época que o Gustavo foi pra People pra ajudar. Porque nesse momento eu falei assim, cara, essa empresa não é Zup. Que empresa é essa que eu fui ver aqui agora? Você não reconheceu sua empresa. Eu não reconheci, porque essa aqui não é minha empresa. No comportamento que a gente acredita, né? Deve ter sido um choque. Foi. E aí que a gente falou, cara, não dá mais. Quando você começa a ter líder, aí ferrou, porque você já não tá ali como referência da cultura. É aquele cara que está te representando. E tinha uma galera me representando ali que não era Zup. Pois é, como resolver isso? Olha o que você falou, ó. Porque quando você começou a descrever o problema, eu já pensei, ó, você tem pequenas empresas suas, células de empresa sua, já espalhado por aí, e que é a característica reinante naquele
ambiente, ele é do líder deles. Não era mais a ZUP. Que não é mais você. É isso aí. Vou falar assim, Isso, já isso. não é mais você. Então, como resolver isso? Então, aí eu diria que a melhor solução que a gente tem hoje é investir pesado na estrutura de business partner, assim, que é... Você lembra a estrutura de BP? Só que a gente... O Business BP... partner, você vai explicar, né, o que é. assim, o BP ele é parte do time, assim. Essa é a diferença. Tem muita empresa, a Algar também eu tinha business partner, mas o cara é muito mais para receber reclamação. Mas é legal explicar o que é o business partner. Assim. Ele é um... Tentando simplificar, ele é um cara que vai cuidar um cara de fora que vai cuidar do todo. É uma pessoa de RH que ela vai estar trabalhando em conjunto no time. Mas tem que ser de RH necessariamente? Não. Ela tem que estar vinculada na área de cultura e pessoas, porque ela vai lidar com assuntos de cultura e pessoas. Ela que vai garantir aquela unidade, aquele... Isso, não necessariamente ela precisa ser formação RH, mas ela vai estar ligada à cultura e pessoas. E ela não responde ao líder do projeto, por exemplo. Não, ela responde à área de business partner. Ela está junto com o líder para o sucesso, mas ela responde para a área de cultura e pessoas. Porque o problema que a gente teve quando a gente começa a liderar líderes, que essa principal mudança, é que você tem a visão do líder. Você não tem a visão do campo de jogo. Tem hora que parece que a gente virou dirigente de futebol e você acha que está jogando futebol, mas já virou basquete o negócio lá e você ainda acha que você está jogando futebol. Então você não começa mais a entender o que está acontecendo. E aí começou a dar esses problemas. Aí o business partner ele entra lá para trabalhar junto com o time e ele já dá feedback ao vivo pro líder. Fala assim, cara, você posicionou de um jeito que não foi legal. Então a gente dá muito poder. Só para você ter uma ideia do nível de poder da estrutura de business partner, eu tenho business partner também minha. Teve um caso... como CEO? Fica comigo, com o meu time lá. Teve um caso de um cara que saiu. Ele saiu com um problema de contracultura, assim. Mas o cara é muito bom tecnicamente. Como eu tenho um perfil técnico, doeu o coração ali. Não, mas ele saiu. Ele pediu pra... A gente estava num processo ruim, eu acho que ele sentiu e pediu para sair. E ele foi para uma outra empresa. Acho que passou um mês na outra empresa, ele me ligou. Falou, Bruno, eu quero voltar, eu tô arrependido daqueles negócios, vim aqui, quero muito voltar pra ZUP, etc. E aí o cara bom tecnicamente já dá aquela... Você não podia, mas... Não podia, mas vou trazer ele de volta. É brother. Aí eu comecei a conversar com a BP lá, falei assim, tô pensando em trazer ele de volta, assim, assado. Ela falou, de jeito nenhum. Ele já sabia que eu tava fazendo coisa errada, né? Eu falei, então tá bom. Botou o dedo na cara do CEO. Então tá bom, exatamente. E não voltou. Não voltou. Mas quando a gente estava falando aí, falei lá sobre cultura de walk the talk, as tomadas de decisão, e assim, na teoria, a bibliografia fala que a liderança, isso que o Bruno falou, tem assim, muita importância mesmo, né? Porque se você, imagina assim, você contrata uma pessoa que ela tem um comportamento completamente contrário do que você está pregando ali, enquanto fundador, enquanto dono, enquanto liderança máxima. O que o funcionário ali, como que ele vai agir? Ele vai agir, o que a gente brinca, não a pessoa ela tem juízo ou ela tem coragem, né? Então, geralmente ela tem mais juízo do que coragem. Então, ela não vai ali peitar o líder direto dela. Então, a partir do momento que essa liderança ali, ela tá ali por direito, o comportamento dele vai começar a ser reforçado. Então, assim, a gente usa uma expressão, assim, ruim, né? Mas não tem nenhum outro tipo de comparação que a gente possa fazer que seja melhor. Uma liderança contra a cultura acaba ela sendo quase como um vírus, uma doença que vai começar a espalhar na empresa como uma contracultura. Por quê? Aquela área, qual que é a primeira tendência de um líder? Ele começar a contratar pessoas que pensam e agem como ele. Então, assim, se você não tem um processo bem estruturado de seleção, você vai deixar na mão do líder que vai contratar pessoas que pensam semelhante a ele. As pessoas que estão ali embaixo, elas vão começar a perceber, implicitamente ou explicitamente, como que ele age. O que vai passar na cabeça delas? Cara, se ele está ali e ele age assim, a empresa deve querer que eu aja desse mesmo jeito. Ele está respaldado de alguma forma. É uma referência também, né? E de alguma forma está respaldado mesmo. Isso. Então acaba que ele vai replicar essa cultura e acaba que você vai ter esse vírus, vamos dizer assim, se espalhando. Tanto que tem alguns cases de empresas assim que... Por exemplo, talvez a mais famosa, que o pessoal gosta de estudar muito, é a Microsoft, que tinha o Bill Gates como liderança máxima. O Bill Gates saiu, quem assumiu foi o Steve Ballmer, que era o chefe de vendas e era um cara competitivo, bélico. Toda vez que ele subia no palco era para colocar as pessoas uma contra as outras, que era competitividade, metas. Beleza, a Microsoft bateu todas as metas que ela tinha que bater, mas depois ela entrou num declínio muito forte, assim.
muito forte, ninguém queria trabalhar, muito processo. Aquela história da guerra, né? Você vai rompendo, vai matando. Isso. Você olha pra trás, você chegou lá. Rastro de sangue. Mas olha o que ficou pra trás. Nós já estamos caminhando para o fim, para você ter uma ideia. Nós vamos ter que fazer um podcast 2 aqui. Mas eu não posso deixar de perguntar, ainda sobre essa questão de gestão, nesse novo formato, que já não é nem mais novo, de home office, né? Que vocês têm até uma linguagem diferente de lidar com isso, e fazer tudo isso que vocês estão falando com 3.200 pessoas em mais de 400 localidades. E muitas em casa, em casa. Mais de 90%. Perfeito, é isso aí. Mais que 90%. A gente trabalha hoje no modelo liberdade, que durante a pandemia volta naquele tema, né? Que a gente teve que se adaptar, todo mundo ficava voltando no mês que vem, semana que vem. Chegou um momento que estava gerando uma ansiedade muito grande em todo mundo, né? E aí, assim, o que eu faço? Eu não moro em São Paulo, mas eu estou com apartamento em São Paulo, mas eu voltei para minha cidade. E a gente começou a identificar que, principalmente ali no modelo do desenvolvedor, que ele pode trabalhar em qualquer local, sem ele ter que estar presencialmente no escritório, esse perfil de profissional, eles querem essa liberdade, né? Então a gente adotou um modelo de liberdade. A gente tem alguns escritórios físicos, onde que a gente tem o escritório, a pessoa pode ir, ela faz a reserva do espaço dela como se fosse um hotel ali, ela faz o check-in quando ela chega, como se fosse um coworking. E é isso, a gente dá liberdade para as pessoas trabalharem de onde que elas quiserem. Então a gente tem pessoas até que criaram um blog de nômade digital, o cara fica viajando de cidade para cidade, Airbnb em Airbnb. Falo que tem muita gente lá que eu fico olhando assim, eu invejo a vida ali que eles... Criatividade, tá numa cidade. Você estaria nessa, se tivesse 2 meninos, você não ia saber. Mas e como que mede resultado? Como que ele te presta conta de resultado? Então, e mais, vou fazer o resultado pontual. Então, aí, primeiro ponto, quando você tem um time, uma cultura forte, um dos pontos nossos tem vários itens da cultura lá, né? Se você estiver jogando num time de futebol, você tá lá dedicado, querendo ganhar, etc. Tem um cara que não trabalha, que a bola passa, ele não vê, ele tá na zaga lá, por exemplo, deixa o cara correr, o cara passar. não vai nem no jogo. Assim. Às vezes não vai no jogo, falta do treino, etc. O que o time faz? O próprio time exclui ele. Exato. Então, quando você tem uma cultura forte o suficiente, ela exclui quem não tem a cultura. Então, o mais importante é você focar em ter lideranças com a cultura correta, montando time. Porque um time de alta performance não vai conseguir, a não ser que seja por um problema. A Zup é muito humana, assim, né? Então, cara, eu tô num momento pessoal difícil agora, cara. Segura um mês aí, 2 meses, 3 meses as pontas aí, vai baixar minha performance. Time, me ajuda aí. Aí beleza, o time vai ajudar, porque é o Zuper ajuda a Zuper, assim, cara, todo momento difícil eu preciso cuidar da minha saúde, por exemplo, né? O time vai dar a cobertura porque sabe que é um momento. Não é porque o cara não tá afim de trabalhar, ou não tá afim de treinar, ou não tá afim de... Então, se você consegue criar esse tipo de cultura, ele é mais importante do que a avaliação em si, né? Porém, a gente tem MedZup, tem várias mecânicas. Sabe? O Business Partner olha esse time, porque aí a gente tem, por exemplo, o pilar da nossa cultura é onde ninguém errou. Olha o quê? A capacidade de você se arriscar. Tem Somos Geek, para ver o tanto que o cara estuda. Somos Nerd, né? O tanto que o cara estuda, né? Então, tem vários pilares ali que compõem o time. Vocês têm essa métrica para ver se o cara está... E como é que o curso que ele faz, que ele vai anexando ali ao currículo dele? Tem o PDZ, né, que é o Plano de Desenvolvimento do Zuper, mas ainda eu volto a dizer, é muito difícil você criar uma régua que mede todo mundo. Ele é muito melhor, porque são contextos diferentes. E às vezes é comportamento mesmo, né? Assim, às vezes eu não quero pegar o quantitativo, eu quero pegar o qualitativo. Por exemplo, nesse pilar Somos Nerds. Tem muito mais a ver com a qualidade técnica do que você se propõe a fazer do que a quantidade de livros ou cursos do que você leu, né? Então, você estava até perguntando. Então, assim, a gente tem um questionamento e às vezes a gente participa de fóruns que o pessoal pergunta, a gente mede performance por business points, né? Ou BCP, ou por linhas de código. Eu falo, cara, então assim, você vai começar a medir performance do escritor pela quantidade de frases que ele escreve ou pela qualidade do conteúdo do que ele entrega? Então, assim, nessa economia criativa é muito complexo você medir performance. Você está muito mais vinculado à entrega, numa entrega de qualidade, aí você entra numa outra esfera. A entrega de qualidade é entregar uma tela com um botão que ele vai clicar e algo vai acontecer, ou a entrega de qualidade é relacionada ao usuário final
que ele vai ter uma usabilidade melhor e ele vai conseguir usar melhor o aplicativo de cartão do Itaú. Então, assim, o que é a métrica de sucesso? A métrica de sucesso é a gente garantir que o cara, quando ele entra no aplicativo, ele consiga resolver o problema dele em menos tempo. Beleza? Tá claro para o time o que é a métrica de sucesso. A gente tem que perseguir isso. Agora, eu não quero ficar aqui, cara, eu vou fazer mais linha, eu falo. Tem um ditado que eu gosto de falar, né? Que é, diga-me como que você vai me medir, que eu te direi como que eu vou agir. Então, assim, às vezes... para aí. Às vezes a gente... Isso daí é tudo. Mas e agora, ficou muito claro nessa conversa toda nossa, quase que a gente só falou sobre cultura. Mas cultura é tudo. Cultura é tudo. E depois que o crescimento de vocês foi exponencial, é muito rápido. Agora eu acho que já são 11 anos, né? Então vamos 10 anos, 11 anos, é muito rápido você sair de uma startup a uma empresa com 3.200 colaboradores. E que foi adquirida por um grande grupo empresarial, né? No meio do caminho. Como é que foi essa questão e mantendo, inclusive, os fundadores em cargos executivos? Eu vou fazer igual novela. Aqui. Pelo tempo que ele disse que nós temos, eu acho que eles vão conseguir falar sobre isso. Eu quero até fazer um desafio. Pode até dar um sinalzinho disso. Como é que chama isso? Tem um nome em inglês lá bonitinho. Vocês vão dar só pra tu vai Spoiler? Um spoiler. Um spoiler. Sim. Mas acho que... Porque, na verdade, eu vim aqui para falar com vocês foi sobre isso. Eu imaginei que o assunto fosse isso. E é sempre assim, a gente acaba... Os caminhos que a gente toma aqui não é aquilo que a gente imagina que vai ser, é muito bacana isso. Mas, cara, é muito interessante. Me perdoa, eu tô ensinando a minha participação. Porque senão vai ficar preocupado. É muito. Aqui não tem pra... Não, ele vai levantando. Deixa eu te falar como é que ele funciona. Ele vai levantando assim, ó. Ele vai me dando chute aqui. Não, teve uma entrevista que eu saí com a canela roxinha, então ele me chutou aqui. Pra terminar. Terminou, acabou. Mas voltando aqui, na verdade, vocês têm uma história, Gustavo e Bruno, vocês têm uma história assim fantástica. O papo aqui pra mim foi show. E a gente não entrou, pelo menos eu não entrei, onde eu imaginei que nós fôssemos falar, que é de que forma que vocês fizeram, que batom que vocês passaram para chamar a atenção de investidores como você, não foi foi chamar a atenção do mercado de investidores e vocês conseguirem fazer o que vocês conseguiram fazer do negócio de vocês em tão pouco tempo. Então, resumindo, isso não é uma coisa normal. Vocês são muito jovens. Mas quando eu comecei a conversar com vocês aqui, mesmo com a juventude que vocês têm, só juventude não significa pouca experiência, cara, vocês desceram com muita profundidade sobre diversos assuntos. Que qualquer um desses assuntos aí já seria suficiente para a pessoa realmente anotar e falar, cara, eu vou fazer o meu negócio dar certo aplicando meia dúzia deles. Eu estou aqui pagando pau mesmo, de verdade. Eu estou impressionado. E eu conheço um pouquinho o Gustavo, e nós já tivemos N reuniões sentado mesmo lá da mesa, né, Gustavo? Verdade. Mas a mim impressiona, na verdade, assim, o nível de conhecimento de vocês. E eu, mesmo que vai dar esse spoiler, eu quero muito que esses caras voltem para nós falarmos sobre o business. Que é legal. Então já tá Vou dar um spoiler então, rapidinho, como começou, né? Até chegar depois na venda, mas só um spoiler de como começou. A gente tinha uma ideia de centralizar a compra no mundo. E aí a gente desenhou uma tecnologia para isso. Isso em 2011, né? Foi a Isso nossa foi em primeira 2011. ideia de Zup. Como assim centralizar a compra no mundo? A gente queria fazer um portal que você pesquisasse qualquer produto no mundo, clicasse e comprasse com um clique, sem ter que ir para nenhum outro lugar, né? Então foi aí que começou a Zup. Imagina o Buscapé. No Buscapé lá atrás, você comparava os preços, aí você clicava no Buscapé e você ia para o site. Para a loja. Para a loja. Então, assim, você até perde hoje, o processo de... Cara, não sei se eu quero tanto. E a gente sabe que quem mexe com internet, quanto mais passos para tomada de decisão, mais você perde o funil de compra. Então a gente falou, cara, imagina se você tem um Buscapé que você já compara o preço e você já toma decisão ali na hora, você dá um clique e eu adiciono uma televisão da Casas Bahia e eu adiciono um livro da Saraiva e, sei lá, alguma coisa da Magalu e com um clique eu já fecho a compra rápido, assim, de forma transparente, instantânea. Confiável também. Isso, então a gente começou com essa ideia lá atrás, um conceito de marketplace que ainda hoje
Eu falo, o pessoal fez marketplace com long tail, né? Com lojas pequenas, mas não fizeram, ninguém fez um marketplace ainda é um desafio. Com grandes varejistas. Os maiores do mundo. Vou anotar de novo. Ainda é um desafio ainda. Mas deu muito errado, a gente teve que pivotar. A gente chegou a fechar um acordo com o Buscapé, fizemos, foi pra Globo, tecnologia, o app do Buscapé, botou todo mundo comprar, mas deu integrado. muito ruim, assim. Depois a gente explica, a gente teve que pivotar, e aí estamos... Eu diria que a Zup de hoje... ela começou em 2014 mesmo, 2015, quando não deu certo isso daí, a gente teve que pivotar no meio do quer caminho. Quer dizer que de 2011 até 2014 vocês estavam nesse propósito aí, que não virou, não deu certo. Não virou. A gente fez, funcionou, mas não virou. A tecnologia funcionou, a gente integrou os e-commerce, mas os e-commerce, na hora que eles entenderam que eles iam virar praticamente um operador logístico dentro do Buscapé, eles falaram, opa. A B2W foi pro valor econômico. Teve um domingo que a gente acordou... As ações da B2W caiu 7% na segunda. Foi um fuzuê. Teve um domingo que a gente acordou que na primeira página do valor econômico da Folha de São Paulo, a B2W comprou metade da primeira página falando que ela estava tirando todos os produtos do Buscapé, que ela era completamente contra a prática que o Buscapé estava adotando de finalizar a compra dentro do site do Buscapé. Então talvez vocês estavam trazendo um grande benefício para quem estava comprando, mas criando uma grande dificuldade para quem está vendendo e entregando isso. Na verdade era bom para todo mundo, assim, porque a gente gerava faturamento. O problema é que o usuário não ia mais, no longo prazo, ele não ia mais nem ver a marca. Igual você compra no Mercado Livre, você lembra da loja que você comprou ontem no Mercado Livre? Você não tem relacionamento. Então, é tipo o que a então iFood faz nos restaurantes. Você não tem relacionamento mais com o usuário. No iFood tem até um pouco mais, porque você gosta da comida, você quer comprar aquela comida várias vezes. Produto não, você quer comprar a Samsung, a TV Samsung. TV é a mesma. A loja 75 polegadas. Você tira ali a proposta de valor de experiência e faz ela virar completamente commodity, que é preço. Tanto faz onde que eu estou comprando. Eu quero preço mais barato. Tanto faz. Mas essa tecnologia foi o grande diferencial. É essa tecnologia que chamava Protocol Record, que ele lê tudo que passa na camada de rede, gerava as integrações automáticas, porque ninguém conseguia. Eu não precisava ir lá e falar com o varejista. Eu integrava o varejista. Assim, sozinho. A gente lançou numa sexta-feira, de repente a gente lançou o aplicativo do Buscapé, que tinha 600 e-commerce. Dentro do aplicativo do Buscapé, você conseguia adicionar no carrinho e fechar a compra com um clique. Isso em 2011. Então, na verdade, foi bem... deu super certo. Não, tecnicamente vocês... Exatamente. E a primeira semana deu certo, até no domingo. A estrutura foi perfeita. Não, por isso que eu falo, se fosse nesse estudo de caso de Stanford, você teria a visão que deu super certo. E vou te falar... Às vezes outra pessoa teria que não. Né? Olha, esse dá um filme aí. Só essa partezinha já dá um filme. Mas olha, Paulo, agora nosso tempo terminou. Mas, cara, viu, pessoal, bacana demais. Valeu muito. Eu tô, de verdade, eu participo disso aqui, já participamos tantas vezes, né, César? Eu tô aqui, viu, Gustavo? Obrigado pela contribuição, obrigado pela história de vida. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço. Hein? E nós vamos voltar assim para conversar, vai ser um prazer. Porque, na verdade, é muita coisa que nós podemos ajudar as pessoas, que esse é o propósito aqui, é de que forma que nós vamos conseguir ajudar a pessoa que também está buscando ser empreendedor do lado de lá. E aqui a pessoa tira... Eu ouço muito feedback disso, né? De quantos aprendizados nessas conversas aqui. Então, vocês ensinaram muito. Obrigado. Obrigado a gente pelo convite. É um prazer sempre estar... Não, já fica combinado no futuro, porque juntar a agenda dos dois ao mesmo tempo foi já estamos convidando já tem meses. Você não falou comigo? Poder de influência. Já fica combinado que você vai organizar a próxima. Gustavo, obrigado pela presença. Bruno, prazer revê-lo, né? Nós trabalhamos juntos lá na Algar Mídia. Prazer revê-lo e a história de vocês é muito interessante, mas realmente vai precisar de um outro podcast. Mas para você que está nos acompanhando, acho que foi uma conversa muito interessante, saíram muitos insights, como disse mesmo o Paulo aqui, e esse é o papel do Conexão ACIUB, né? É dar espaço para falar sobre gente, especialmente no contexto de empreendedorismo. Esse é o nosso propósito, a gente vai seguir nele e a gente espera que você continue nos acompanhando. Até o próximo.